eram empresas de maiores que iam atrás do registro, né? Por quê? As empresas maiores, elas tinham mais visibilidade. E o registro da marca, ele serve justamente para impedir tanto a concorrência desleal quanto a confusão do consumidor final em relação aos nomes das marcas. E aí, antigamente, né, gente, não tinha internet. Então, como que você sabia? Vamos supor que eu sou lá de Santa Catarina, como que eu ia saber que ia ter um fulano lá em São Paulo com o mesmo nome de comércio que o meu? Entendeu? Não tinha como saber. Como que se sabia? Quando a empresa ela era relevante o suficiente para aparecer numa propaganda de TV, enfim, quando ela entrava por outros canais para se tornar conhecida, seja pelo jornal, né, enfim, sem ser pela parte da internet, porque naquela época não era tão forte assim as empresas estarem expostas na internet. Então, o registro da marca era mais para um grupo seletivo. O que a internet trouxe? O Instagram, onde os pequenos empreendedores, e médios e grandes, estão expostos na internet, e aí começou o conflito de marcas semelhantes com o mesmo nome, trazendo a confusão do consumidor final. Aí o registro da marca começou a ficar conhecido, né? Mas não era algo assim essencial para o empresário. Era, só que o empresário não enxergava dessa forma, porque você poderia ter problemas tanto financeiros quanto em relação a marketing, caso não tivesse uma marca registrada. Só que o empresário não enxergava dessa forma, porque a maioria enxergava que somente as grandes empresas precisavam do registro da marca devido à exposição. Só que a internet muda isso, essa situação. Aí, com a internet, as pessoas começaram a ter brigas judiciais por conta de nome. Então, a Sofia tinha uma loja de roupas, eu também tinha o mesmo nome, o consumidor final acabava consumindo o produto da Sofia, achando que era o meu, e assim trazendo uma confusão, e até mesmo, no caso de má fé, a concorrência desleal. Então, o registro da marca começou a ficar conhecido. Quando que o Mercado Livre entra nessa jogada? Quando eles começam a requisitar o registro da marca para o cara ter loja oficial. E aí o jogo virou completamente, porque daí as pessoas nem sabiam, né? Até hoje, gente, chega cliente pra gente, tipo, boiando, meu, o que é o registro da marca? O registro da marca é o nome da minha empresa? Tem que estar associado ao meu CNPJ? A galera não sabe, a grande maioria não sabe, a gente tem que explicar do zero. Ainda que o público que vem do marketing já é um público um pouco mais consciente, né? Então, a gente consegue abordar de uma forma mais clara. Só que tem gente que realmente não sabe nada. E aí, o registro da marca para fins de negócio, ele sempre foi válido. E aí, é uma coisa, assim, que é um pouco diferente, por quê? Quando começou isso no Mercado Livre, os clientes chegavam, os meus primeiros, na verdade, nem foram do Mercado Livre, foram da Amazon, porque a Amazon que começou com isso de registro de marcas aqui no Brasil. E a Amazon sempre trabalhou assim também lá fora. Então, vinham clientes da Amazon para falar comigo, nesse sentido de, eu preciso de uma marca para conseguir vincular algumas coisas lá dentro da Amazon. A gente, como advogado, né, e escritório, a gente sempre ia pelo tradicional. Bom, qual que é a atividade principal do cara? É o comércio. Então, automaticamente, a gente vinculava a marca do cara na classe 35, porque é o padrão. Até hoje, se um cliente nosso que vende no Mercado Livre for procurar um escritório tradicional de advocacia, eles vão falar para o cara registrar na classe 35, porque é o normal. E a classe 35, no Mercado Livre, ela não é importante, mas para fins jurídicos, ela é a principal. É isso que a galera também não entendeu. Que daí o pessoal foca muito no Mercado Livre. Só que eu tenho vários clientes que só têm registro da marca na classe 35 e quando demandam uma ação judicial é favorável. Ele consegue uma sentença favorável porque ele tem o registro da marca na atividade principal, que é comércio. Então, para fins empresariais, o 35 ela é 100% válida. Ela não é muito válida aí lá dentro do Mercado Livre, porque no Mercado Livre está tendo essa questão de disputa de catálogo. E aí a gente fala de um outro panorama. Quando a gente entra no universo do Mercado Livre, a gente vincula a marca do cliente à classe de produtos. Lá no INPI, né, são de 1 a 45 numerações, dessas numerações são como se fossem segmentos,
De 35 a 45 diz respeito somente a segmento de serviços. Então, engenharia entra na classe 37, 35, que é comércio, que vocês conhecem, 42 entra numa parte mais de tecnologia, não envolvendo os produtos de eletrônicos, mas sim a parte tecnológica mesmo de uma empresa. Tem a classe 45, que é serviços jurídicos, enfim, é uma variedade aí de situações para serviços. Só que quando a gente entra no universo para Mercado Livre, a gente fala da classe de produtos. E aí é quando a gente vincula a marca do cliente a essa classificação no processo. Entendeu? Só que assim, antigamente, por que a gente não consegue encontrar, quando a gente fala sobre compra e vendas de marcas, né? Por que a gente não consegue encontrar tantas marcas registradas no segmento de produtos? Antigamente, as empresas que buscavam proteger a classe de produtos eram empresas que eram realmente fabricantes ou distribuidoras. A lei, ela não fala nada no sentido de, tipo assim, só pode registrar nessa classe quem é fabricante ou distribuidor. Eles não determinam isso. Mas, antigamente, a prática do mercado era, se eu sou um fabricante ou sou um distribuidor, eu vou vincular a minha marca à classe de produtos e a classe de serviços. Era meio que de praxe. Atualmente não é assim que funciona. Atualmente, a galera está registrando só na classe de produtos porque é utilizado no Mercado Livre. Entendeu? Aí, gente, as dúvidas que os clientes trazem, né? Essa questão do nome da marca. A gente, como que funciona? O cara chega aqui pra gente e fala, eu quero o nome da minha marca tal, eu já fiz a pesquisa. Só que a pesquisa que a gente faz é totalmente diferente. A gente busca tanto pela fonética da palavra, quanto as substituições de letras, tudo que envolve o nome da marca, a gente faz essa pesquisa. Então, é uma pesquisa obrigatória. E aí, assim, quando o cliente opta por correr o risco de registrar uma marca do qual a gente aconselhou ele não registrar, a gente manda até um termo para ele assinar. Tá? Ai, acho que é isso. E tem muito Agora, as dúvidas que vocês têm que trazer para mim. E tem muito problema, por exemplo, Helena, se um cliente nosso ou um mentorado em si, qualquer cliente, ele queira registrar uma marca com uma fonética parecida de uma marca já muito famosa, tem a Sim, chance de não ser aprovada? tem. Ainda mais as marcas, porque assim, ó, para vocês entenderem. Uma marca, quando ela é registrada, ela é protegida somente no segmento em que ela foi registrada, com exceção às marcas de alto renome. Eu não posso ter uma mecânica chamada Samsung, por mais que a Samsung é na área tecnológica, de eletrônicos. Eu não posso, porque são marcas de alto renome. Agora, a marca do Léo, que ele for criar, e só estiver vinculada para a classe de tecnologia, eu posso usar uma mesma marca em outra classe, por exemplo, de brinquedos. Entendeu? Funciona assim. E aí, quando o cliente traz nomes que eu sei que vai ser inviável, tem nome, gente, que só de eu bater o olho eu sei que não vai dar certo. E aí eu peço para eles alterarem, explico do porquê não dá e tudo mais, entendeu? Porque lá na frente vai dar errado. Tá, e como hoje funciona, por exemplo, o processo? Eu, Leonardo, quero registrar minha marca. O que eu preciso levar para você? Qual é o processo inicial que eu preciso fazer? O que vai depender da minha parte e depender da sua parte, Helena? Então, geralmente a gente faz uma call com todos os clientes que querem a call, né? Tem clientes que a gente que opta por não, mas os que querem a call a gente orienta tudo. Então, quais os documentos que você precisa me trazer? Contrato social e contrato social completo, né? Enfim, e o nome da marca, só. O resto a gente desenrola daqui. O que seria o resto? Preparar a documentação, que é a procuração, fazer o cadastro no NPI e fazer a pesquisa da marca. O resto é só com a gente. O cara só entrega os documentos. O resto é tudo aqui. Entendeu? Entendi. E hoje, Helena, por exemplo, qualquer pessoa consegue fazer o registro pelo INPI, certo? Consegue? Não necessariamente precisaria de uma assessoria jurídica. Não. Hoje, por exemplo, qual que é o benefício de eu ter uma assessoria jurídica para esse ponto e do que eu fazer sozinho? Ó, tem várias situações, mas a primeira, partindo do princípio, né? As taxas federais
tem uma alteração no próprio cadastro que o cara faz no INPI, que se ele fizer uma coisinha errada lá no cadastro, a taxa federal para ele sai como a taxa completa. Então, hoje em dia, a gente gera uma taxa para ele de 210. Se ele faz o cadastro sozinho, e por uma alteração besta, assim, que geralmente o pessoal coloca, essa taxa vai a taxa completa para ele. Então, em vez dele pagar 210, ele vai pagar 450. Inclusive, isso é algo muito comum de aparecer para a gente no sentido de a gente precisa acessar o cadastro do cliente para fazer essa alteração, para conseguir gerar a taxa no nosso valor. E essa alteração é, por exemplo, assim, ó. Tem lá, o cara coloca o CNPJ e daí nos dados cadastrais ele coloca a pessoa jurídica. Só que o INPI entende como pessoa jurídica aquele cara de porte grande. E aí, por isso que ele gera a taxa mais cara. Então, o primeiro erro já começa no cadastro, porque a maioria que fez registro sozinho e caiu com a gente depois, a gente tem que fazer a alteração de cadastro, assim, 80%. Aí o cara, quando fez sozinho, pagou R$ 450 de taxa, e aí eles até questionam, mas por que eu tô pagando uma taxa mais barata, sendo que na época eu paguei mais caro? Eu falei, porque a gente fez a alteração no cadastro. Então, a primeira coisa acontece já na hora de cadastrar. E a segunda situação é o nome da marca. Que o cara, ele consegue entrar, qualquer um de vocês consegue entrar no INPI lá, preencher as informações e fazer o protocolo, só que o pessoal erra muito no nome da marca. A gente tem noção disso, Léo, porque quando chega mentorado de bônus, o cara geralmente ele já fez um registro, seja com outra empresa ou seja sozinho. E aí, quando eu protocolo, e depois eu vou trazer o processo dele para o meu sistema, aparece todos os processos vinculados do cara. E é uns nomes assim, gente. Semana passada tinha um cara que ele entrou com 8 processos sozinho, só que o nome não passa. Só que eu não falei nada, né? Eu não falo. Aí a marca que ele entrou com a gente fez ele alterar o nome. Só que os demais, principalmente o nome de marca, o pessoal erra muito nisso. Outra coisa também que o pessoal erra, muito na classificação. Não sei se você, tipo assim, para a gente chega muito questionamento. Por exemplo, o cara tem o registro da marca na classe 35, e aí entre o parênteses tem o número 12. Não sei se vocês já viram isso. Aí o cara chega para a gente... NCL 1235, né? Isso, não, a classe é a 35. O que está em parênteses, gente, a numeração 12, 11, 10, é sobre a atualização dos produtos. Então, é como se fosse uma nova lista. Então, a lista que esse cara registrou na 35, que tem o 12 entre o parênteses, é a atualização 12 da lista de produtos. Se o cara fez um protocolo em 2023, a atualização dele entre parênteses vai ser 11, que cada ano meio que vai mudando, a cada um ano e meio. Então, a galera chega assim, não, mas eu quero registrar na classe 12. Aí a gente fala, mas você lida com produtos de automóveis, né, peças automotivas? Não. Ah, mas eu quero na 12. Só que daí, quando a gente vai entender, não é a 12, é a 35. Então, o pessoal faz muita confusão com classe também. Não, aí, beleza, o cara, até que ele vamos supor que ele é um cara mais para frente que usa o chat GPT. O chat GPT erra demais também em classe. E aí, o que acontece? Porque a gente também vê muito isso na prática. Controle de videogame. Não é numa classe 9 que entra, é numa classe 28. A gente já viu processos do qual o INPI retirou consoles de videogame da classe 9 e a gente já viu processos do qual o INPI deixou passar. Então, assim, tá, console de videogame, é na 28 ou é na classe 9? E aí, às vezes, o cara, em vez de jogar para a classe certa, que é a 28, ele vai jogar na 9 porque ele acha que é eletrônicos. Pode ser que lá na frente dê certo, como a gente já viu que deu, mas pode ser que não, que o INPI retire. Então, assim, o pessoal erra muito essa questão de classe, ainda mais para o segmento de vocês, que a maioria, né, dependendo de como tá o seu BPP ali, você precisa do produto inserido no processo. E aí a galera não presta atenção nisso também. Acho que seria isso. E também a gente dá o suporte, né, depois. Tanto quem compra a marca, quanto quem registra, o processo finalizou. Aí a gente dá assessoria para o BPP e loja oficial. Faz uma call com o cara e faz. É isso. E aí, inclusive, o que está acontecendo, Léo?
A gente tem parcerias com outras empresas, né? Com a Intermark, com a Redify, uma outra mulher aí, enfim. Só que a galera não sabe dar assessoria para o BPP. Aí os caras vêm, compra a marca do fulano, contrata a gente só para fazer call para subir as coisas no BPP. Porque a gente consegue subir a marca antes do processo de transferência ser concluído. Entendeu? Aí a galera procura a gente. Entendi. E Helena, te tirar uma dúvida, por exemplo, hoje, uma empresa que, imagina que eu sou detentor de uma marca, mas, por exemplo, você vai começar a vender. Eu não quero utilizar minha marca no e-commerce, não vou utilizar, né, para nenhuma maneira, e eu defendo o produto. Hoje eu consigo ceder a minha marca para uma pessoa específica utilizar ela dentro do próprio Mercado Livre? Consegue. Como se fosse uma sessão temporária. Só que assim, já teve tentativa. O Mercado Livre ele é igual o INPI, depende do analista que pega. A gente já teve sessões, não é nem sessão, é uso temporário. Ou é sessão, não sei. Acho que é sessão temporária, em que o Mercado Livre aceitou e em que vezes que não. Aí, o que eles pedem para colocar essa sessão temporária dentro do processo do INPI? Não é uma transferência, é uma utilização temporária da marca, do qual você não utiliza e você está cedendo para outra pessoa. Mas não tem Então, algo certo. Não tem algo certo, entendeu? entendi. Não é certeiro que ela vai ser passada para outra pessoa para ser utilizada para virar numa loja E oficial ou utilizar todos os direitos da marca, né? sim, não é certeiro. Teve analista que aceitou e teve analista que não, que pediu para que isso constasse no processo. Aí a gente tem que inserir lá no processo. Entendi. Entendeu? Mas não é algo impossível. E para inserir no processo, leva o tempo normal de um registro de marca, até 18 meses. Não. Aí eles colocam um prazo de 60 dias, né? Mas aí o que Entendi. aconteceu? Já aconteceu da gente inserir esse termo de sessão temporário. No processo, a gente inseriu, aí a gente pegou o protocolo, mandou para o Mercado Livre e eles autorizaram. Não esperou chegar ao final da conclusão, entendeu? É igual o processo de transferência. A gente entra, o cara consegue usar a marca dentro do Mercado Livre antes da transferência ser concluída. A gente manda as documentações, tipo, pediu a transferência, a gente já manda as documentações e o Mercado Livre aceita. Entendi. Então, um processo tecnicamente mais rápido de ser feito, né? Igual a transferência. Não é a mesma coisa de entrar com o novo registro, né? Helena, deixa eu falar. Pode falar. O pessoal chega muito perguntando. Não sei se para vocês aí também. É sobre antecipar o processo com o idoso. O pessoal pergunta. Então, aí entra uma questão. Eu tenho outros parceiros que trabalham com a mesma coisa que eu, né? Não adianta. Outros advogados que eu conheço há anos e tal. Eles estão chegando com uma demanda de que essa galera que pediu com o CPF do idoso, o INPI está pedindo para comprovar a atividade do idoso. Então, tipo assim, tá, mas comprova que esse cara, que é uma pessoa física, acima de 60 anos, pratica atividade de comércio. E aí, o que acontece? Como que você vai comprovar isso? Tira uma foto dele em cima de um balcão. Pronto. Boa, Léo, boa. Se Não, imagina a assim, mesma operação diferente cada vez que vai gerar uma marca nova. então assim, para comprovar é muito difícil. Qual o caminho mais fácil de se comprovar uma atividade? Pelo CNPJ. Aí o pessoal fala, vou abrir um CNPJ para o idoso. Tá, mas e se o cara é CLT ainda? Não dá. Se o cara é aposentado, depende do regime da aposentadoria, também não dá para abrir. E aí chegou essa demanda de um parceiro nosso, que a gente está até fazendo assessoria nesse sentido. É um cliente deles que entrou com 15 processos no nome do idoso. E agora esse idoso precisa comprovar a atividade, só que o cara trabalha CLT, não dá para ele abrir um MEI.
Aí a gente está vendo o que a gente vai testar para ver se dá certo. A gente vai pegar uma empresa que realmente pratica as atividades de comércio e fazer um contrato de parceria com esse idoso e essa empresa, de que o idoso é meio que sócio dessa empresa, só que sem estar nos contratos sociais. Mas eu não sei, eu acho que não passa. Entendi. Então, por exemplo, o processo de burlar o prazo, né, que seria do processo completo, é meio Isso. que inviável de ser feito agora. Não, porque assim, o que acontece? Aí, tá, entra os rumores, né? O Júlio, semana retrasada, o Aramaki mandou para mim um áudio de um cara falando, lá, fala para a pessoa que falou que antecipar pelo idoso não dá certo. Aí era um processo que o cara tinha, que ele conseguiu. Falei, tá, eu acho que um processo até passa, mas eu acho que quando o INPI vê 15 processos de uma vez em classes de produtos diferentes, ele vai questionar. Então, beleza. Aí eu falei para o Júlio, tá, esse cara conseguiu um. Quando ele conseguir 5 de uma vez, você me avisa. Não vai conseguir, entendeu? E depende muito do analista. Então, pode ser que essa pessoa específica passou batido. Mas a galera chega muito questionando e a gente fala real, fala, tá acontecendo isso, tem que comprovar a atividade. Consegue comprovar? Entendeu? Até porque surge como alerta, né? Por exemplo, o NPI deve, os analistas lá, né? Pô, um idoso, 68 anos, vai registrar 22 produtos? 22, exatamente. E aí, assim, com esse parceiro nosso, que a gente pegou essa assessoria, a gente vai fazer um teste para ver se funciona, mas juridicamente não tem nada a ver. Entendeu? Isso é uma coisa que o pessoal questiona muito. Entendi. Pessoal, sobre marcas ali, sobre o processo, vocês têm alguma dúvida? Tranquilo. É uma pergunta, se alguma entrada perguntar sobre marca e ninguém não tiver resposta, chamar o Max Grupos para responder, eu juro que eu vou mandar embora, velho. Anota o nome, Léo. Vou sim. Ninguém nos treinamentos tem dúvida. Helena, fazer uma pergunta mais uma vez, porque você respondeu e você não respondeu ao mesmo tempo. Por que seria mais benéfico eu registrar com você? Eu sei que tem a taxa de 480 e outra de 210, mas se a pessoa coloca como pessoa física, quando a gente está no decorrer do processo, tem alguma forma dele ser deferido, dele ser indeferido e vocês reverterem esse processo ou não? Sim, a gente dá toda a assessoria jurídica. E no meio do caminho, se aparecer manifestação, oposição, recurso, a gente já sabe como resolver. E eu acho que assim, Léo, qual o nosso diferencial atualmente para outros escritórios? A gente entende de e-commerce. Então, por exemplo, se você chegar num escritório de advocacia e falar assim, eu quero registrar minha marca, mas eu preciso que seja na classe de produtos e eu preciso que inclua todos os produtos. O advogado vai ficar assim, por quê? Você fabrica? Não, mas quais produtos? Ele vai pedir para você fazer uma lista. Só que a gente aqui sabe que o de vocês é multinichos. Então, o máximo de produtos que a gente inclui para vocês vai ser benéfico. Então, a gente já tem essa ciência. E tem uma outra questão também. Antigamente, era assim, incomum os clientes entrarem com mais de 3 processos de registro. Tipo, era muito incomum, muito. Então, como que eu cobrava antes? Eu cobrava 1.500 por classe. Dava 4.500 se o cara quisesse registrar três classes. Só que eu sei que, tipo assim, para quem é do e-commerce, a pretensão da galera é registrar em mais de 7 classes. Principalmente quem é multinichos. Quem é mais nichado, não, né? É mais simples. Mas quem é multinichos, a galera quer registrar 8, 9 segmentos, entendeu? E aí não tem condição de eu cobrar 1.800 para cada processo. A gente faz um pacote específico para quem é e-commerce. Tanto que, assim, eu tenho clientes que chegam para mim de outros segmentos que não é de e-commerce, que chegam para mim mesmo de demanda. Eu tenho outro estilo de proposta. Não é a mesma proposta, não é o mesmo público, não é a mesma intenção de processos. Entendeu? Então, eu acho que o nosso diferencial é que a gente entende de e-commerce. Por quê? O cara perguntou para a gente sobre o registro da marca no INPI. Tanto que o Douglas está aqui, os caras fazem várias perguntas de catálogo que eu vou questionar para o Douglas. Fala assim, Douglas, você sabe se isso protege? Porque os caras perguntam para a gente, entendeu?
o nosso diferencial. É sempre bom estar ciente, por exemplo, dos produtos que estão de defesa, por conta que, às vezes, na sua explicação, ela não se encaixa na especificação que está lá da classe, né? Sabe uma coisa que aconteceu semana passada? Foi semana passada. O que acontece? Tinha um cara querendo comprar uma marca na classe. Ele vende controle de videogame. E aí ele queria na classe 9. E a gente falando, não, é na classe 28, é na classe 28. Porque é 28. Só que daí, sabe o que aconteceu? Ele pegou o nome de uma marca que tá tomando conta do Valdir. Essa marca que toma conta do catálogo de videogame é na classe 9. Aí o cara veio falar, tá, mas por que esse cara tem um processo de marca ali e ele tá conseguindo tirar a galera do catálogo? Aí, quando eles me mandam o nome da marca, eu já sei de quem é, eu já sei se é do fulano, se é do ciclano, beltrano, eu já sabia que era do Valdir. Eu fui falar pro Valdir, eu falei assim, Valdir, como você tá fazendo isso? Como você consegue denunciar? Aí ele falou, eu consigo denunciar com a classe 9 porque o meu termômetro do PPP é verde e eu acho que o Mercado Livre já não olha direito. Você entendeu? Aí eu repassei isso pro cliente, eu não repassei exatamente isso, mas eu falei, o Mercado Livre comete algumas falhas e por ser um cara que tem um BPP ativo com várias marcas, ele já tem uma confiança lá dentro no sentido de que ele vai conseguir denunciar, mas não significa que esse cliente que quer essa marca da classe 9 vai conseguir o mesmo. Entendeu? Só que isso eu só sei porque eu tenho tanto contatos de quem é do e-commerce, quanto eu entendo essa questão de como ele consegue na classe 9, sendo que é vinculado à classe 28, um advogado normal, que é só da área de PI, ele não vai saber responder isso, entendeu? Então, assim, o nosso maior diferencial é o que o Max traz, que é o e-commerce, que a gente é focado em 100%. Fantástico, Helena. Porque, assim, tem uma outra questão. O cara vai falar, se o cara for falar com um advogado sobre catálogo, o advogado vai falar assim, mas como assim catálogo? O que é isso? Não, porque, assim, tem algumas demandas, gente, é muito engraçado, porque tem algumas demandas judiciais que a gente também pega, no sentido de o cara recebe uma notificação extrajudicial por estar dentro do catálogo e tudo mais. E aí, quando você vai ver a defesa do outro advogado, e eu que entendo, assim, o básico de catálogo e Mercado Livre, quando eu vejo a defesa do outro advogado, eu dou risada, porque eu falo, cara, esse cara não tá entendendo nada. Entendeu? Porque a maioria não sabe. Então, a gente, querendo ou não, Léo, o nosso diferencial é esse. É e-commerce. Helena, deixa eu te fazer uma pergunta. Tá me ouvindo? Uhum. Tô. Qual que é a diferença? Esse dia o mentorado me perguntou, eu até dei uma enrolada nele ali, mas qual que é a diferença de eu registrar uma marca? Eu não sei se você já respondeu isso, porque eu cheguei atrasado. A marca no CPF ou no PJ da empresa? O que isso tem lá na frente de complicação, de benefício, de transferência? Tem alguma coisa, tem uma diferença? Porque, por exemplo, eu posso estar com essa marca no meu CPF, né? E eu ter, sei lá, várias empresas em outros, né? Enfim, sociedades, etc. Muda alguma coisa? Tá na PJ ou tá no CPF, por exemplo, perante ao BPP ou, sei lá, juridicamente falando? Assim, o que acontece? Para classes de serviços, você pode vincular no CPF. Na de produtos, o Mercado Livre, mesmo que você, Douglas, entre com o seu CPF, o INPI vai pedir para que você comprove a atividade que você pratica esse tipo de comércio. Antigamente não tinha isso. Não tinha, mudou. Não, mas mudou faz uns 2 anos já. Eles estão pedindo. Porque eu vi marcas no CPF, né, que foram transferidas para o CPF e agora foram transferidas para o CNPJ, entendeu? Isso. Porque lá no BPP, quando você vai subir, ele pede se você quer subir como pessoa física, né, ou jurídica. Por mais que você está anexando ali, está pedindo a conta lá em cima, que você vai anexar, mas ele pede se você quer subir. O próprio, por exemplo, o próprio Avictors, que é um site de depósito, ele pede só CPF, entendeu? Para você fazer certificado de depósito de título, essas coisas assim. Sim.
Então é só PJ. Então, para vincular produtos é melhor PJ. E tem uma outra questão também, né? Vocês têm que pensar o seguinte, que a marca, ela é um bem da empresa. Da empresa, Ou da pessoa física. Para fins jurídicos, vamos supor, aí depende do ponto estratégico. Então, por exemplo, Douglas, vamos supor que você tem algumas marcas, umas 20 marcas que você não tem interesse de compartilhar com nenhum sócio futuramente. Sim. Aí você mantém no CPF. Mas eu posso usar normalmente. Pode usar normalmente. E aí, quando eu falo que o INPI ele vai requisitar que você comprove, não necessariamente você vai transferir para o seu CNPJ, você só vai apresentar o seu contrato social, falar, eu pratico as atividades, só que eu tenho interesse em manter no meu CPF. Ponto. Entendeu? Não tem muita diferença. E aí tem uma outra questão, né? Geralmente, quando a empresa ela passa a sair, né, do panorama de microempresa e empresa de pequeno porte, vocês pagam as taxas mais caras. Aí, dependendo, se você for entrar com muitos processos, compensa aí na pessoa física que acaba pagando os valores mais baratos em relação à taxa. Mas assim, na minha cabeça, uma empresa de grande porte, ela tá nem aí pro valor da taxa. Tá? Mas eu já vi situações, por exemplo, assim, no começo, quando eu comecei a trabalhar, eu fazia muito registro de marcas de infoprodutores. Um dos primeiros que eu peguei foi o Tio Uli, que fala de finanças, não sei se vocês sabem quem é. E a empresa dele já era considerada empresa de grande porte, só que na época ele escolheu por fazer uma pessoa física para pagar menos taxa. Aí na época foi uma questão estratégica dele. Entendi. Mas, tipo, nada a ver. Mas eu fiz, né? Tudo bem. Mas como era na classe de serviços, não era vinculado a nenhum produto, ele não teve que apresentar nenhuma documentação, seguiu normal, tá? A diferença é essa, depende do ponto estratégico, depende de onde vai utilizar, porque às vezes, se vai subir no BPP, eu acho melhor vocês vincularem tudo a pessoa jurídica, para deixar bem separado, sabe? Uhum. Beleza. Acho que é isso. Não tem muita diferença. Só mais ou menos ali dentro do e-commerce mesmo, né, para você entender no painel do BPP. E depois saber separar uma coisa que eu senti, não sei se você sente bastante, Helena, principalmente no registro de marca, as pessoas no e-commerce, elas não sabem separar pessoa jurídica e pessoa física. Elas não entendem o que é pessoa jurídica e o que é a pessoa física, né? Se eu fui falar com uma pessoa e eu tava falando, cara, por que você não monta uma holding, né? Fazer a separação, deixar tudo do mesmo grupo, separado. Ele, cara, não faço a mínima ideia do que é isso. Eu falei, meu Deus do céu. Então, assim, hoje a gente atua muito, eu não sei se chega aí na parte de registro, né? Mas hoje a gente atua muita gente querendo colocar tudo no nome de laranja e fazer o processo como se fosse algo muito simples, né? E sempre dá uma merda no final, a gente sabe. Sim, acontece isso. Acontece isso por conta do negócio do idoso. Gente, assim, eu nunca vou, tipo assim, eu como profissional, tá, por fora, até posso falar pro Max, entendeu? Beleza, vamos tentar com o nome do... Só que assim, eu nunca vou recomendar isso para um cliente, porque você concorda que você está mentindo? E quando a gente vai entrar com o processo, a gente assina um termo de declaração de que a gente está falando a verdade. Então, tipo assim, não faz o menor sentido eu ficar recomendando ao cliente, por isso que eu não recomendo, e quando o cliente me questiona, eu sou 100% sincera, eu falo, vai pedir comprovação de atividade, tem como comprovar? Tem ponto, entendeu? Mas a galera dá essa viajada mesmo, com pessoa jurídica, pessoa física, é um caos sem fim, mas aí a gente sempre orienta. Faz na pessoa jurídica, que é o mesmo CNPJ da sua loja lá do Mercado Livre, que é um caminho mais fácil. Aí tem uma outra questão, não sei se chega aí para vocês, mas a questão de marca mista, que é a marca que vem com logomarca. Só nominativa. Eu acho uma besteira e-commerce incluir logomarca, tá? Porque assim, vamos supor que você escolheu uma logomarca com uma estrela e uma cor verde, sei lá. Você vai ter que usar o resto da vida esse negócio na sua loja. Senão o processo se torna nulo depois e é complicado. E aí eu sempre falo, vai na nominativa, a não ser que você é o cara que, tipo, nossa, nunca vou pensar em mudar essa logomarca, beleza. Mas não é o que acontece com vocês. Vocês já são, o mercado do e-commerce já são super voláteis.
né? Toda hora mudando as coisas. Vocês não vão ficar eternamente com a mesma logomarca. Daí é o que eu falo, vai na nominativa que é melhor. Até porque, depende do desenho, pode ter conflito de desenhos. Aí é uma outra tipo de pesquisa que a gente também tem que fazer, né? A nominativa é o que manda, né? É o que manda, é o nome, e já Uhum. era. Resto, só se meu. Quando que registrava-se, né, marca mista? Quando você criou uma identidade do zero. Tipo, você foi numa empresa de branding, os caras inventou um desenho do zero, fez uma puta criação em cima do nome da marca, com um desenho muito específico, aí eu acho que vale 100% a pena. Mas se for uma coisa, a galera tira nome, sei lá da onde, aí faz um desenho qualquer no Canva e quer proteger, não dá. Até porque o Canva tem coisas lá, tem direito autoral lá, e lá na frente vai dar problema no processo, entendeu? Entendi. Legal, Helena, legal. Eu não tinha essa visão de muitas coisas na parte, tão, principalmente nessa parte da fazer um registro de marca mista, não sabia. Na minha cabeça tinha que registrar a imagem. Essa questão de marca mista entra mais, eu acho que nicho de moda, né? Porque eu tenho uma marca que ela é assim. Mas Aí eles registram dessa forma, né? então, mexe mais com o lado empresarial. Quando a gente fala de marca mista, a gente fala mais para um lado de negócios, né? Sai um pouco desse panorama de Uhum. e-commerce. O Sim, foco sim. é outro. Porque o que eu percebo, tá, Léo? A galera vem registrar a marca porque a galera quer tomar conta do catálogo. Ah, o Douglas tá até rindo. Quer tomar conta do Ó, Dudu. catálogo, vender horrores, quer lucrar. Eles pensam em lucrar, entendeu? Já o cara que vem registrar a marca, porque, nossa, tem um brand e tal, ele faz isso por luxo. Por ego. Ah, eu tenho uma marca do zero, não sei o quê, inventei um nome, minha marca tem isso, aquilo. Aí o cara vai registrar por luxo, entendeu? Por isso que antes eu cobrava muito mais caro. Porque o cara que queria registrar, ele já tinha gastado uma grana com branding, já tinha gastado uma grana com marketing, tal, entendeu? Já esse público, não, a gente percebe que é uma pegada mais de vendas mesmo. Tô lá para vender, quero tomar conta do catálogo e acabar com todo mundo. Entendeu? A ideia da galera é essa. E hoje, por exemplo, a marca, você vê alguma diferença se você for colocar ela, vamos, por exemplo, você registrou a marca, você vai utilizar no e-commerce, né? Tanto numa Amazon, no Mercado Livre, zero problema quanto a isso. Se não for um anúncio de catálogo, praticamente a única coisa benéfica que seria transformar dentro do Mercado Livre sua loja oficial, certo? Isso, só loja oficial. Você não consegue a proteção do seu não consegue a proteção de outros anúncios nem nada, só consegue o acesso da sua loja oficial. Hoje você tem um conhecimento sim em outros e-commerce, tem um benefício maior do que no Mercado Livre, Helena? Por exemplo, numa Amazon, por isso. Na Amazon tem. Eu não sei te trazer, atualmente eu não sei te trazer os pontos certos, mas eu sei que na Amazon tem mais benefícios. É porque na Amazon tem essa coisa de catálogo, né? O catálogo da Amazon, você tem que ter a marca ali para poder fazer, etc. É um pouco diferente. Lá os caras da Exposed, né, Lia? Oi? Lá os caras da Exposed, né? Os caras falam que o seu produto não é seu e já era, né? Exato, não tem essa não. Exatamente. Nem falar que é um e é outro, né? Então, o que eu sinto da Amazon? Eu sinto que a Amazon é uma pegada mais empresarial, assim. Não mais profissional, mas podemos dizer que é mais empresarial. As imagens de lá são mais bonitas, a loja que você entra lá para ver são mais bonitas, enfim. Mas é um público totalmente diferente. Eu não compro na Amazon. Eu compro no Mercado Livre porque chega amanhã na minha casa, gente. É só por isso. Entendi. Não. Não sei se alguém ficou com mais alguma dúvida aí, mas se alguém tem alguma pergunta também. Tranquilo. Eu só queria falar que hoje um cara veio me perguntar se ele podia registrar. Ele achou uma marca de suplemento, se ele podia comprar essa marca de suplemento, mas que ele vendia decoração. Aí eu falei, tá bom, então. Eu acho que faz sentido. Suplemento e decoração, eu acho que tá na mesma... Que o pessoal é muito perdido nisso, muito perdido. Mas só um comentário mesmo. Não. Tem que ser do segmento que a pessoa vai trabalhar, né? Helena, hoje o caminho mais fácil, o caminho mais fácil para você localizar, por exemplo, as suas marcas e especificações ali, o
o número da sua classe, seria pelo documento em PDF que nós temos, ou você consegue por através de algum site, por exemplo, quero proteger mouse, ela já mostra tudo certinho. Tem uma lista imensa do INPI que tem um monte de produto. E aí, assim, se não tem... Nossa, o que o cara falou ontem, gente? É um PDF, né? Mas é um PDF... Então, tem vários PDFs. Tem um PDF reduzido, tem um PDF que traz um pouco mais de produtos e tem um eternamente longo. Que esse, ele é Eu uso esse aqui, ó. Depois vê esse aí. Deixa eu ver. Ele é atualizado toda hora. Eu não sei quando que eu baixei esse aqui, mas foi recente. Isso, esse aí. Esse é o mais completo? Ou tem um mais que esse? Não, esse é o mais completo. Procura Deixa eu aqui. ver como que é. Ó, tá vendo? Gente, tá vendo ali, ó? 12ª edição é o porque tem um númerozinho 12 na frente. Só que além dessa edição, eles vão colocando edições complementares à edição 12. Daí eles vão As atualizações, né? atualizando, entendeu? Por que tem uma, por exemplo, tem uma marca que eu conheço aqui, que tá lá, ela é atualização 9, eu acho. Tá escrito assim, todos os produtos. Já viu? Alguma assim? Não. Porque ele colocou todos os produtos da classe. Então, mas é que hoje, para você colocar todos os produtos da classe, você tem que listar todos? Você pode colocar todos os produtos, mas no Mercado Livre vai dar problema. Ah, tá. Porque lá só tá escrito assim, todos os produtos, ainda tá em espanhol, todos os produtos. Sim. Eu vou fazer bastante, mas... Teve um que eu tava vendo... Ah, desculpa, Helena. Teve um que eu tava vendo as especificações, junto com isso que o Douglas falou, tava escrito e-commerce. Ele escolheu uma classe e só botou e-commerce. Isso não faz efeito nenhum, né? Mas tá finalizado já essa marca? Parecia que tava. Depois eu posso trazer para você ver. Mas aí ele pegou, fez lá a marca dele e deixou lá na classe só escrito e-commerce, não colocou nenhum produto. Então, deve ser provavelmente a classe 35. Entendi. Porque daí o e-commerce é o comércio. Entendi. Assim, porque era no campo para colocar ali as especificações dos produtos e tal. Ele pegou e só colocou e-commerce. E-commerce, sim, na classe 35 você pode colocar. E-commerce, que é o comércio, né? Só que assim, às vezes o INPI depende de qual analista cai. Porque pode cair na mão de um analista que ele vai falar assim, tá, mas especifiques qual tipo de comércio. Se é comércio de roupas, de bebidas, enfim. Que e-commerce é genérico, né? E-commerce. De tudo. Entendeu? Às vezes eles podem falar. Ele quer defender o e-commerce todo. Então, mas aí a 35, ele não vai conseguir proteger catálogo. Ele vai conseguir só a loja oficial. E aí, igual o exemplo que o Douglas trouxe, se é uma marca que está escrito todos os produtos, o Mercado Livre ele não vai aceitar, porque não está descrito o produto. Então, a classe 28 de brinquedos. Aí deve ser todos os produtos. Só que na 28 tem brinquedos, tem acessórios de esportes, tá? Mas quais brinquedos? Quais acessórios de esportes? Quais acessórios de pesca? Para o Mercado Livre isso é relevante. Até o momento que você tem algumas contas que não, né? Que passa batido, pelo que eu entendi. Que é o retorno que eu tô tendo agora. Então, passa batido, as contas mais marcas vinculadas, né? Enfim, que o pessoal usa mais. Aí alguma coisa ou outra passa batido. Entendi. Acho que seria isso. Helena, aqui da minha parte eu não tenho mais nenhuma pergunta, não sei se mais nenhuma pessoa tem, se alguém tem algum apontamento para falar, mas, cara, fica um agradecimento aí para entender o processo, por todo o direcionamento que você teve, por dar essa aula pra gente, né? Mas não, agradecimento aí que eu sei que você tá tendo a mentoria agora também, tá virando uma vendedora de e-commerce, vai ter o direcionamento aí correto. Inclusive. Tá tendo um direcionamento aí, você vai ter uma facilidade muito grande ali na parte de registro de marca. Sim. Mas acho que é isso. E aí a lista que o Douglas mandou é isso. Só que assim, essa lista eu não mando para os clientes não, gente, porque vai abrir margem para eles ficarem questionando mais coisas. Aí eu falo, Eu também não mando para ninguém não.
curar alguma dúvida ali ou outra. Não, sabe por quê? Porque o cliente ele vai abrir e ele vai ficar questionando. E aí, quando tem algo muito específico, geralmente a gente descobre em call, se tem algum produto muito específico. O cara passou ontem, acho que era ombreira, o produto. Aí ele queria... É um tipo de guarda-chuva, não é? Ai, sei lá, não lembro. Aí ele queria saber em qual classe entrava nisso. Só que daí eu nem sabia que produto que era, aí ele teve que mostrar no catálogo dele do Mercado Livre, enfim. Para a gente descobrir. E aí, quando não tem o nome nessa lista, eu vou por associação, entendeu? Vou por associação, porque também não, apesar da lista ter quase 300 páginas, não tem tudo, né? E aí você abrange ali com itens parecidos, né? O que entra ali na associação. Isso. Entendi. Tá? E a proteção acontece da mesma forma. Acontece. E daí, o que acontece, né? Hoje em dia, a gente paga a taxa mais cara, que é a de 210, porque tem uma atualmente de 180. Essa de 210, eu consigo escrever no processo. Então, igual esse cara, o produto dele é ombreira. Eu consigo escrever ombreira, porque não vai ter na lista já do INPI. Então, a gente paga a taxa mais cara. Só que isso depois do dia 20 vai mudar, né? Porque essa taxa de 210 vai ser 860 por classe. Aí não dá. Aí a gente vai ter que pagar a taxa mais barata, que hoje é 180 e vai passar a ser 440. E aí, qual a diferença entre uma e outra? Uma, eu não consigo escrever no processo. Eu consigo incluir todos os tipos de produto que o INPI me libera, mas eu não consigo escrever especificamente o nome do produto do cliente. Vai mudar isso. E aí é aquilo, né? Quem quiser ter ter o produto especificado vai ter que pagar mais caro. Exatamente. É isso. Nossa, por classe. Por classe, facada, hein? Vai mudar. E aí eu tô na correria, Segura. gente. Eu preciso protocolar Quem todo registrou, registrou. Hã? Quem escutou e registrou, já registrou, tá tudo certo. E aí eu tô no corre absurdo de protocolar todo mundo antes do dia 20, né? Porque não pode protocolar depois. Tem que protocolar até o dia 20. Tem 10 dias. Protocola umas 4 marcas minhas agora, Helena. Por favor. Tem que protocolar. Agora é o momento. Não, e além de protocolar de cliente, né, que é um monte de gente, tem uns amigos aí que ficam pedindo, aproveita o protocolo meu, protocolo meu. Quer que chama seus amigos, Helena? Não é o Douglas diretamente. Dodô, por que você tá se escondendo, Dodô? Não é o Douglas que fala comigo, mas eu sei que ele tá por trás. Eu sinto isso. A carinha dele. Não, mas de qualquer forma, Helena, muito obrigado ali por todo esse tempo que você teve com a gente, né? Quase 1 hora ali explicando as coisas. Muito obrigado mesmo. E agradeço o pessoal também por ter participado, né? Beleza. Sim. E pessoal, depois aí, da se minha tiver- a gente vai tirar uma foto. A Sofia vai tirar uma foto pra postar depois lá no treinamento. Então todo mundo com a câmera aberta aí. Tá bom. Todo mundo abrindo a câmera. Agora? Tem que ligar agora? Pode abrir a foto, a Agora, câmera, agora. que todo mundo é feio, Maria. Aue, levanta aí, Quem cara. vai tirar? Ô, louco, que isso? Peraí, deixa eu abrir. Olha o bolezinho do Eu não tô de polo hoje não, Douglas, ó. mano, estranhei você não tá de polo. Tô igual tá o Paraná hoje. Mas tá de fitão na cabeça, mudou nada. Lógico, não tem o que fazer, né? Cadê o Bruno Gustavo desse lugar? Tem como colocar todo mundo aqui na grade? Então. Não cabe todo mundo. O bom é que o Juan vai sair em 2 fotos, né? É isso que eu tô percebendo aqui. Ô, Léo, Esse é o eu Edson? até chamei as meninas Esse é o para Edson? participar também. Já Só que tá todo mundo em call essa hora. É a segunda vez